Eu queria chamar para compor a mesa a Aline Lacerda, da Fiocruz, por favor. Luciana Raimann, do CPDOC, FGV. Maria Celina Soares, do MAST. Obrigada. Vitor Fonseca, da UF. Do arquivo, sempre. E Lúcia Veloso está chegando, e assim que ela chegar, ela senta com a gente aqui na mesa. Teve uma confusão com o horário, mas ela daqui a pouco está aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença da Luciana, da Celina, do Vitor e da Aline aqui hoje, para debater com a gente esse tema tão importante e tão delicado também, que é da presença dos arquivos privados em instituições arquivísticas públicas. Eu vou fazer uma fala aqui, 5 minutinhos, só para contextualizar o evento, e em seguida eu passo a palavra para os convidados e depois para o debate. Bom, o Arquivo Nacional ele tem em seu acervo cerca de 1.200 fundos e coleções, dos quais 352, se eu não me engano, esse é o último levantamento, 352 são de natureza privada. Claro que se a gente for comparar o volume do acervo, o acervo de natureza pública é absurdamente maior, mas a gente acha bastante expressivo que cerca de 1/4 do acervo seja, ainda que em termos absolutos, seja de conjuntos documentais de natureza privada, né, provenientes de pessoas, famílias e entidades coletivas de direito privado. Sérgio está abrindo aqui a listagem de todos esses fundos e coleções. Uma parte deles integra o acervo em regime de comodato ou mesmo em depósito, então eles não fazem parte de fato do acervo do arquivo, a qualquer momento eles podem deixar de compor esse acervo, mas a maior parte desses 352 fundos, ele integra o acervo por doação. No entanto, o Arquivo Nacional não tem uma política ou um documento que formalize critérios e diretrizes para recebimento dessas doações de arquivos e coleções privadas na instituição. A tendência é de aceitar todas as ofertas, porque não temos critérios para recusa. Recusamos em alguns casos, mas, em geral, a gente tende a aceitar por não ter argumentos formais para recusar. Essa é uma preocupação do arquivo há muitos anos, muitos servidores já se dedicaram a estudar esse tema. Enfim, alguns GTs já foram criados. Eu falo aqui hoje em nome de um GT que foi criado em outubro desse ano, um GT Política de Acervo. O Sérgio vai abrir aqui a portaria que cria o GT. Com o objetivo de formular uma proposta de política de acervo com critérios para o recebimento de acervos privados na instituição. A gente parte dos estudos que já foram feitos pelos grupos anteriores, mas a gente segue achando muito difícil elaborar essa proposta, estabelecer um perfil ou uma linha de acervos privados para uma instituição como o Arquivo Nacional. A responsabilidade é grande, e a ideia de realizar esse evento hoje é a de democratizar mesmo assim, a construção desse documento, de ouvir a opinião de especialistas, estudiosos, pessoas que têm experiência em formulação de políticas de acervos privados nas instituições em que elas atuam, ouvir os colegas do arquivo, que foram todos convidados para estarem aqui hoje para debater esse trabalho com a gente. Enfim, ouvir todos os interessados no tema. Esse é o momento. A gente enviou um texto, uma minuta do texto que está sendo elaborado pelo GT para os membros da mesa, há uns 10 dias, mais ou menos.
um texto muito inicial que eu vou mostrar aqui. A gente ficou até assim um pouco tímido de mostrar esse texto ainda inicial, mas a gente achou que era esse o momento mesmo, assim, mostrar o texto que está sendo elaborado, ainda com tempo para ouvir, de fato, e incorporar as contribuições que surgirem aqui hoje, enfim, mudar os rumos do texto que a gente está elaborando. A ideia é um pouco essa. Carol, quer ler daí? Eu estou aqui de costas, assim. Carol. Vou só me apresentar, meu nome é Carolina, eu trabalho também junto com a equipe do GT, de políticas de entrada de acervo privado. Então, a proposta que nós iniciamos, né, e estão apresentando hoje, ela tem esses considerandos, porque entendemos que ela vai sair como uma portaria, né, quando estiver concluída. Então, só vou fazer uma leitura bem rápida para a gente ir logo direto para o contexto das diretrizes e os critérios que a gente entende que são os pertinentes para uma política institucional que vai regimentar essa questão. Então, eu vou pular os considerandos, porque isso acho que não é muito de praxe. Então, o Arquivo Nacional ele estabelece a sua política de incorporação de documentos resultantes de cessão gratuita e voluntária, feita por uma pessoa, família ou entidade coletiva de direito privado. O Arquivo Nacional deverá incorporar, preferencialmente, arquivos e coleções de natureza privada de valor para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional. São provenientes de pessoa, família ou entidade coletiva de direito privado e direito privado de relevância nacional e relacionados ao acervo já custodiado pela instituição. A incorporação de arquivos e coleções privados ao acervo do Arquivo Nacional se realizará mediante parecer de uma comissão interdisciplinar de avaliação vinculada à direção-geral e composta por servidores da instituição. Serão considerados como princípios para o aceite dos arquivos e coleções privados documentos cujo conteúdo apresente pertinência em relação ao conjunto documental em que estejam inseridos, os documentos originais que estejam em bom estado de conservação ou passíveis de recuperação. O Arquivo Nacional, por meio da Comissão Interdisciplinar de Avaliação, se reservará o direito de recusar a entrada de unidades no seu acervo quando essas não estiverem em consonância com os princípios de aceite ou por quaisquer outros motivos julgados relevantes. A incorporação dos arquivos e coleções privadas ao acervo do Arquivo Nacional se dará por meio da assinatura de um termo de doação. Sim, a gente tem tentado fazer um texto que seja enxuto, com diretrizes muito gerais, que não seja fechado, né? Então a gente colocou ali o preferencialmente, enfim, preferencialmente por doação, não por comodato, por depósito, preferencialmente de titulares que tenham uma atuação em abrangência, uma atuação nacional e não local. Isso a gente poderia encaminhar para alguma outra instituição. Preferencialmente fundos e coleções e não documentos avulsos, que também é comum acontecer aqui. Preferencialmente originais e não conjuntos que sejam apenas cópias. Documentos em estado de conservação razoável, que possam ser recuperados, e não documentos que sejam absolutamente ilegíveis, o que também não é impossível de acontecer. Enfim, a gente acha que não é possível estabelecer uma política que seja absolutamente objetiva, vai ter sempre um elemento, uma margem de subjetividade no aceite ou na recusa dessas doações. Por isso a gente propõe a criação de uma comissão para que essa decisão seja compartilhada por profissionais de áreas diferentes, de formação diferente, de coordenações diferentes, e não fique concentrada apenas em uma pessoa ou em uma coordenação, como hoje em dia acontece. Esse texto que a gente conseguiu fazer em um mês de GT, ele, na verdade, é um texto assim, consenso. A gente tem muitas outras discussões que são travadas dentro do grupo, né? A gente, um pouco, quais são os limites da atuação desse comitê, dessa comissão que a gente está propondo. Enfim, qual seria exatamente a composição e as atribuições dessa comissão.
Isso é uma coisa que a gente tem muitas dúvidas, e a gente até o momento decidiu não especificar na proposta de política que a gente vai fazer, a gente vai sugerir a criação da comissão, mas que ela seja objeto de uma outra portaria, ser elaborada mais à frente. Uma outra discussão é se a gente deve enfatizar mesmo a questão da doação e nem mencionar como a data e depósito, compra, enfim, se a gente deve entrar nessa discussão das formas de entrada. Uma questão também bastante polêmica é da seleção e descarte de documentos dos arquivos privados. Enfim, se a gente poderia dizer que daquele conjunto documental que está sendo oferecido, determinados documentos não interessam à instituição, ou não, se a gente não pode fazer isso. Se a gente pode fazer isso antes da doação, se a gente pode fazer isso durante o tratamento, o que a gente faz com as cópias, se a gente autoriza, se a gente abre para descartes, se descartes e esse trabalho de seleção devem ser subordinados à comissão que deve ser criada. Esse é um ponto bastante polêmico. Uma outra questão também de discussão no GT é se arquivos pessoais de políticos com relevância nacional devem ser o perfil principal do acervo, do Arquivo Nacional. E a gente cai numa discussão sobre arquivos de elites políticas, né? E isso também dá pano para manga no GT. Algumas pessoas são a favor, outras são contra, a gente não sabe muito como encaminhar isso. Se no caso de recusas, a gente deve sugerir outras instituições, se a gente deve envolver o CONARC nesse encaminhamento ou não. O que a gente faz com os objetos tridimensionais dos arquivos, que eventualmente possam ser oferecidos junto com os arquivos. Coleções dentro de um fundo, enfim, como a gente lida, discotecas, disco da Xuxa, às vezes vem, o que a gente faz, né? Recebe todo o conjunto, seleciona. São questões que a gente tem discutido e não sei se nossos convidados aqui vão tocar, se os colegas do arquivo vão tocar nessas questões. Enfim, vamos abrir, né, para... Acho que... A gente está com tempo, assim, a gente pensou, cada um poderia ter meia hora, se quiser usar meia hora, se não quiser. Oi? Faz uma coisa muito rápida, passa mais vezes. Entendeu? Sim, você acha... passar mais vezes. Eu acho que aí um chama a atenção de um ponto que o outro vem, então meia hora é muito uma pessoa falar só. Você acha? Faz 15 minutos. 15, tá ótimo. E aí depois a gente volta a discussão. Oi? 15 minutos para cada um, de repente fazemos uma outra rodada depois, enfim, abrimos. 15 minutos, a gente abre e depois volta. Vocês acham que caminhamento... Mas você estava falando meia hora para cada pessoa falar. Sim. Não, ele faz 15 minutos cada um e enquanto abre para uma discussão. Okay. 15 é o máximo, né? Pode ser até menos. Então, tudo bem, a gente pode começar, Aline, vamos seguir aqui nessa ordem ordem alfabética. Então... Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o meu nome ter sido lembrado, tenho me chamado para conversar sobre arquivos pessoais. Já há algum tempo eu estou um pouquinho afastada, né, assim, da lida direta, né, com arquivos desse tipo. O que eu tenho aqui é uma experiência, né, de vida profissional com esse tipo de material. E agora, mais recentemente, uma experiência lá de gestão no arquivo da Casa de Oswaldo Cruz. Bom, então, uma satisfação enorme estar aqui com colegas queridos e agradeço, adorei a oportunidade, ainda mais porque eu entendi que isso era uma discussão técnica, metodológica, política, de gestão, entre profissionais, entre colegas, né? Então, eu estou entendendo com essa dinâmica também. Não vim aqui com nenhum PowerPoint, nada preparado, embora eu tenha, né, estipulado aqui algumas coisas para falar, mas então, estou levando isso muito mais como um grande bate-papo e um debate entre nós, tá?
Eu gostaria, então, de começar a minha fala marcando, primeiro, parabenizando, né, esse movimento do Arquivo Nacional, não só porque é o Arquivo Nacional e daqui, geralmente, né, assim, emanam essas diretrizes, estabelecimentos, sistematização, né, de diretrizes e debates, né, mas porque eu também acho que um primeiro nível que demonstra também amadurecimento institucional e desenvolvimento institucional é exatamente a produção de diretrizes, né, para quaisquer ações que se queira empreender de forma mais sistematizada, mesmo que já tenha na rotina essas ações sendo empregadas, existe algum momento da vida da instituição que vale a pena e que é importante parar, sistematizar, criar, debater, no sentido de formular essas diretrizes. A Casa de Oswaldo Cruz, há alguns anos, vem se dedicando a isso, né? Há alguns anos, talvez os últimos 4 anos, a gente tem começado a elaborar políticas de preservação e gestão dos acervos. Essas políticas dão origem a programas específicos, né, que são oriundos das políticas, e nós estamos, então, nesse movimento lá. Não só é importante porque o produto final é importante, como é importantíssimo o processo dentro da instituição, porque ele propicia exatamente debates desse tipo. Tá? Então, eu gostaria de começar a minha fala marcando essa importância. Tá? E como eu falei, em 2013, a gente, lá na Casa de Oswaldo Cruz, nós publicamos essa política de preservação e gestão de acervos culturais, das ciências e da saúde, e deu origem, já deu origem, e tem outros a caminho, a alguns programas. Dentre eles, o programa de incorporação de acervos da Casa de Oswaldo Cruz, que foi publicado em 2014. E aí, eu gostaria só de, para levantar para o debate, alguns pontos que esse programa de incorporação estabelece, tá? Umas definições importantes nessas diretrizes para aquisições de acervo arquivístico, que lá nesses programas a gente faz uma diferença entre acervo bibliográfico, museológico, nós temos isso também, e também a parte de patrimônio edificado. Então, uma definição importante numa política, num programa desse tipo, num debate sobre esse tipo, é a definição da linha temática, né? De novo, reforçando a identidade da instituição, que é dada, né, pela sua finalidade também, mas também pelo seu acervo. É claro que essa identidade ela não tem que ser absoluta, nas linhas temáticas tem espaços, tem margem para algo que não exatamente se encaixa. Isso acontece pelas questões da vida, acervos que somos, às vezes, impelidos a aceitar por diversas razões, até porque estão em risco, se nós não aceitarmos, né? Eles podem correr risco de terem danos irreversíveis. Então, existe essa margem, e ela é até boa que possa existir, né? Mas, de qualquer maneira, é afirmar uma determinada linha temática, uma determinada linha de acervo, que será o centro lógico das definições e das ações da instituição. Num segundo momento, numa segunda dimensão também dessas diretrizes, é definir responsabilidades internas, né? Então, isso também é quem dentro da instituição vai se dedicar, né, a fazer, e a debater, e a construir, e a liderar esse tipo de ação, né? Existem responsabilidades que estão dadas na própria estrutura institucional, departamento de arquivo, o setor de arquivos audiovisuais, ou o setor de arquivos pessoais, aí vai variar de acordo, né, com a instituição. Mas no caso da casa também nós instituímos uma comissão permanente de acervo. Então esse grupo, que é um grupo multiestrutural, ele vem de vários locais da casa, é um grupo interdisciplinar também, bastante representativo do quadro, né, e das ações da casa. Então essa comissão permanente de acervos, ela é acionada para quaisquer discussões na esfera das incorporações. Então, prever responsabilidades é importante. Na diretriz também é importante prever recursos,
A cada doação, a cada incorporação, você tem que prever no orçamento o impacto que aquela doação, que aquela entrada acarretará. Então, essa perspectiva é importante num instrumento institucional. Né? Assim, ele é um instrumento de intenções, política de gestão, mas ele rebate também no orçamento. Tá? Então, é importante estar previsto. Não dá para ficar pegando coisa, recebendo coisa e não se preocupar com como é que você vai dar conta, como é que a instituição vai dar conta daquilo, daquela organização. Nesse instrumento também é importante que tenha os critérios da incorporação, não é? Que lá na casa de Oswaldo Cruz foram esses: estado de conservação e legibilidade, a originalidade e a pertinência à linha temática. Né? São critérios de incorporação. Mas também o documento deve prever formas de incorporação. Né? E nós botamos todas, tá? Doação, compra, permuta, até recolhimento, porque nós recolhemos a documentação institucional da Fundação Oswaldo Cruz, no nosso sistema de gestão, no SIGDA, não é? Só que no próprio documento nós colocamos que preferencialmente ou rotineiramente, como padrão, a gente recebe como doação. Né? Mas a gente nunca sabe o que pode ser possível, inclusive até uma instituição comprar e doar a casa. Comprar alguma coleção de enorme valor e querer doar para casa, ou por alguma negociação. Um exemplo bastante recente foi a compra pelo Ministério da Saúde de uma coleção digital de um projeto do fotógrafo Araquém Alcântara sobre o programa Mais Médicos. Então, ele ficou durante 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, ele viajou o Brasil inteiro fazendo uma reportagem fotográfica sobre o programa Mais Médicos, e ele depois vendeu, e isso foi doado totalmente em digital para a casa de Oswaldo Cruz, né, no ano passado. Então, é possível isso, só que é claro que para nós é doação, mas a gente nunca sabe o futuro, como é que pode ter, né, as negociações, então a gente mantém. E é também importante que tenham critérios de desincorporação, né? No caso da casa, são estado de conservação e legibilidade, pertinência também. E as formas de alienação, né? No caso da documentação privada, doação ou permuta, quer dizer, o fato de você não ficar com a documentação e tal, claro, a partir também de negociações sempre com o doador ou a pessoa que está negociando, você poder orientar e ir para outro lugar. Essa questão é importante, a orientação para uma custódia adequada. Muitas vezes isso pode acontecer, alguém nos procurar com uma documentação, querendo doar para casa de Oswaldo Cruz, e nós não acharmos adequada, até pela linha temática ou por alguma outra razão, que não seja adequada que fique lá. Então, eu acho que é importante, e é papel da instituição, poder orientar, reorientar, num diálogo para alguma instituição que seja mais adequada para receber a documentação. Recentemente, também tivemos um exemplo de uma documentação doada à Biblioteca Nacional, um arquivo iconográfico de um médico. Foi doada à Biblioteca Nacional porque o descendente do médico era um funcionário da Biblioteca Nacional. Então, naturalmente, isso adentrou a seção iconográfica. Elas fizeram, foi um trabalho muito legal, porque elas fizeram uma avaliação preliminar, um relatório, e constataram que aquele arquivo poderia ficar. Mas não seria adequado, porque ele ficaria completamente descontextualizado do tipo de acervo que a Biblioteca Nacional guarda no setor iconográfico. Nos contactou. Então, começamos um processo, fomos lá, olhamos o relatório, muito bem feito, por sinal, o relatório que eles fizeram com fotografias, levantamento dos dados, levamos para a casa de Oswaldo Cruz, acionamos o comitê, a Comissão Permanente de Acervos. Antes disso, eu conversei com o chefe do departamento de pesquisa também da casa, conversei sobre o acervo que tínhamos visto, mandei para ele o relatório, pedi um parecer, ele fez um parecer
concordando e achando super importante, justificando por que aquele arquivo fotográfico poderia ser importante. Ele, inclusive, abria pesquisas importantes que ainda não eram feitas pela casa, ele trazia informações interessantes. E na comissão, na reunião da comissão, foi acordado, então, que poderíamos trazer, e trouxemos o arquivo, né, em combinação com a Biblioteca Nacional. Está muito melhor contextualizado em termos de linha de acervo lá na casa. Tá? Então, a orientação é importante. Estou acabando já, mas 2 itens que eu vou falar. Eu sugeriria para qualquer documento nesse sentido de incorporação, quer dizer, a necessidade imperiosa de existir uma análise preliminar da documentação, mas uma boa análise preliminar. Não é uma análise que chega lá, são tantas caixas, né, mais ou menos tantas caixas, tem livros, mas também tem alguma foto, mas também... Não, é uma análise que talvez precise se demorar alguns dias, algumas visitas, abrindo caixa, vendo mais ou menos tipologias, é claro que não é descendo em detalhes, vendo escopo de temática, volume mais certo, etc. Porque esse instrumento é fundamental para uma boa análise, quaisquer que sejam as razões. Não é? Se a gente tem uma informação preliminar ruim, ou incompleta, ou bastante genérica, fica mais difícil da gente poder deliberar. Então, a análise preliminar eu vejo como uma etapa imperativa, assim, para uma boa, como um bom critério de avaliação, tá? E também, nesse documento, falar sobre os aspectos formais da doação. Se é termo de doação, como é que ele é feito, e aí eu chamo a atenção para que a gente assegure, principalmente em relação a arquivos pessoais, assegure que quem está doando é legitimamente dotado da capacidade de estar doando. Então, isso também é importante. É um contato com o doador, com familiares e tal, inclusive, às vezes, com algum colecionador. Já aconteceu de baterem lá na nossa porta um colecionador com um recorte de um arquivo de um ministro da Saúde, dos governos militares, fotográfico apenas, que ele jurava que a família tinha vendido para ele. O que era interessante de revender e botar para leilão, ele fez. E aqueles álbuns, que eram aqueles álbuns mais hard mesmo, de ministro da Saúde, que vai lá inaugurar o centro de não sei o quê, aquelas fotos bem mesmo administrativas, de serviço público, não tinha muito valor, e ele quis doar para casa. Ficamos muito ressabiadas, ainda mais por conta das questões de roubo, né, e nós, então, falamos com ele que ele tinha que nos colocar em contato com a família, etc. Mas, no final, deu certo, e a família nos deu um documento assegurando que tinha, de fato, vendido essa parte da documentação e que ele, portanto, então, podia doar para a gente, tá? Então, eu vou acabar por aqui para passar para as outras pessoas. Agradeço a atenção e estou disposta aí a participar dos debates. Obrigada. Luciana. Tem que apertar aqui? Já está? Já. Bom, também queria começar felicitando o Arquivo Nacional pela iniciativa dessa conversa, dessa reunião, que, na verdade, me parece, pelo menos quando o convite foi feito, para mim era uma reunião de trabalho. Eu acho que é isso que é interessante que aconteça, né? Por isso mesmo, quando a Aline me encaminhou em nome do GT, né, o convite, eu fiz 2 esclarecimentos. O primeiro é que a minha experiência profissional, digamos, é numa instituição privada, o que, de fato, altera bastante. É uma instituição arquivística de natureza privada, ela só pode receber acervos privados naturalmente. Então, essa distinção, enfim, essa é uma coisa que eu vivenciei pessoalmente de uma forma específica. A outra é que, no momento, eu não sou a coordenadora do setor de documentação, né, então, que eu não estava falando, não iria falar do ponto de vista estritamente institucional, né, mas mais a partir de um interesse pelo debate, né, que é isso que também me motiva, além de estar aqui entre
colegas, enfim, com quem eu tenho prazer de dialogar. Então, só para esclarecer, né, o CPDOC fez, sim, embora tenha tido uma linha de acervo bastante coerente ao longo da sua trajetória institucional, né, arquivos pessoais de homens públicos com atuação destacada na vida política nacional a partir de 30, para dizer assim da maneira mais padrão, né? Em 2015, a coordenação de documentação reviu um pouco essa linha, me parece num movimento de atestar mesmo, de revalidar esses critérios, né? E o pequeno documento que resultou dessa iniciativa de debate também, como a Aline já destacou, chama atenção primeiro para essa importância de definir, me parece, uma linha de acervo. Isso eu acredito que seja importante não só numa instituição privada, mas também numa instituição pública, talvez sobretudo numa instituição pública, né? Tendo claro sempre quais são os objetivos de uma instituição pública receber arquivos privados. Acho que isso vou falar um pouquinho mais para frente, o que eu fiquei pensando, né? Então, do ponto de vista do CPDOC, qual é a importância de definir, né, uma linha de acervo? A questão de manter coerência com perfil, missão, né, e objetivos institucionais, ou seja, manter esse alinhamento, para que a instituição continuasse sendo reconhecida como de referência em determinada área ou período histórico, ou seja, a questão de uma marca, né, de não dispersar recursos, né, ou seja, de criar, de fato, explorar uma expertise, né? Claro que no caso do Arquivo Nacional isso é mais complexo, é diferente no caso de um centro de pesquisa e documentação que preferencialmente atua com história contemporânea do Brasil, né? E para estimular também a cooperação entre instituições arquivísticas nacionais, para evitar essa dispersão de fundos e um pouco essa, não só a perda digamos, de identidade, mas também facilitar a busca dos pesquisadores, enfim, de alguma maneira, tornar claro que instituições têm ou detêm mais ou menos que tipo de acervo, né? Então, também uma preocupação com a externalidade, né? Enfim, com o público. No caso do CPDOC, existe um instrumento legal de doação, né? Tudo que entra lá é doado à Fundação Getúlio Vargas, então não existem outras formas. O CPDOC não compra, até o momento não comprou nenhum acervo, enfim. Tudo entra a partir de um contrato de doação, né? E os acervos que são oferecidos à instituição são, sim, avaliados. Essa questão que a Aline também chamou a atenção para os critérios para a entrada do acervo, né? Que levam em consideração a pertinência, claro, temática do fundo que está sendo oferecido, que levam em consideração o estado de conservação, de legibilidade, a originalidade, né? Se for um arquivo todo de cópias, de maneira geral, não é um arquivo que interessa, tá? Então, a questão de serem originais é algo que é levado em consideração. E, na medida do possível, a questão da integralidade, ou seja, que a gente trabalhamos preferencialmente com arquivos privados pessoais, que ali, enfim, que a doação expresse, não é, a integralidade do fundo. É claro que a gente sabe que os arquivos pessoais têm muitas variações, né? Você pode ter uma documentação que retrata apenas uma parcela da trajetória do titular, mas, de qualquer maneira, se os avaliadores, que são sempre membros da coordenação de documentação, entenderem que ali existe, né, como a Aline relatou, um resíduo do que já foi um fundo ou um fragmento que a gente, de fato, a menos que haja um interesse, que seja atribuído um interesse excepcional, que a gente não aceite, né? A ideia de que os fundos pessoais devem ter, de alguma maneira, fragmentos pequenos, ou só fotografias, enfim, a gente entende que a questão da integralidade é também importante. No caso dos acervos que são recebidos por doação pelo CPDOC, a definição atualmente o acervo é constituído de maneira geral por arquivos pessoais de homens e mulheres, foi algo que foi acrescentado ao longo do tempo,
com destacada atuação na vida pública brasileira contemporânea. São duas mudanças que eu percebo, né, que eu acho que foram discutidas, né? Inserir homens e mulheres, né, como algo que reflete um pouco o desejo de ter também acervos de mulheres com destacada atuação na vida pública brasileira, né? Enfim, a gente sabe que a gente temos historicamente uma participação muito maior de homens na vida pública brasileira, então um incentivo também a que a instituição busque e receba acervos de mulheres. E essa definição me parece mais ampla, não só homens que atuaram na vida pública, mas, ou seja, não apenas ocupantes de cargos públicos, mas uma atuação destacada na vida pública brasileira, entendido de uma maneira mais ampla. Nos últimos tempos, o CPDOC recebeu alguns acervos de cientistas sociais, né? O professor Gilberto Velho também tem uma história dessa doação, o professor Ivone Magui, existe essa avaliação de que o acervo poderia se ampliar para além dos homens públicos que assumiram cargos públicos, também contemplando outros perfis. É importante entender que isso também se coaduna com a linha de acervo do Programa de História Oral, né, que tem um enorme acervo de cientistas sociais, né, inclusive disponível na página do CPDOC. Todas as entrevistas filmadas com cientistas sociais. Então, essa ideia também da complementaridade entre acervos de história oral e acervos pessoais também é alguma coisa sobre a qual a gente vem refletindo há muito tempo, né? Bom, eu já falei muito? Não, ainda não. Ainda tem um tempinho? Tá, obrigada, Vitor. O que eu queria propor, assim, enfim, pensar alto, né, me parece. Acho que todos os pontos que a Aline Camargo Torres levantou, que são questões em debate, me parece que são questões muito importantes, de fato, né, relevantes. A questão das formas de entrada, a questão do seleção e descarte. É importante dizer, nesse sentido, que nós aceitamos como doação algo que nós previamente avaliamos que é, sim, consistente, legível, original, etc. Uma vez ingressado no CPDOC, nós não procedemos a descarte, né? Apenas do que é cópia. Nesse caso, sim, nós podemos descartar. Mas essa avaliação sobre o que interessa significa que tudo aquilo que nós recebemos, nós manteremos, tá? Claro que é um caso específico, mas, enfim, trazendo para a discussão. Isso quer dizer, não existe descarte ao longo da organização, tá? A questão da sugestão de outras, né, da doação ou da, enfim, entrega do acervo para outras instituições, me parece que é uma prática importante, interessante, né, que, eventualmente, que o Arquivo Nacional possa sugerir que determinadas doações sejam encaminhadas para outras instituições, né? Eu fui fazer um deverzinho assim, de casa, fui olhar um pouco páginas de outros arquivos nacionais, né? Não consegui nenhuma informação sobre, por exemplo, mas talvez os colegas que conhecem melhor essa realidade de instituições arquivísticas nacionais na América Latina tenham exemplos de uma realidade mais próxima, né? A página do Arquivo Nacional da Austrália, por exemplo, eu percebi, com alguma surpresa, que eles não aceitam documentação que não seja pública, né? Embora a gente saiba, vamos dizer, dos recursos, né? Dos recursos que a Austrália devota ao campo dos arquivos, enfim, da excelência, né? Da produção arquivística australiana. No caso desse Arquivo Nacional, pelo que eu vi na página, eles só recebem documentação pública, né? E sugerem na página mesmo outros destinos para coleções privadas. Claro que, entre os considerando para uma decisão desse tipo, claro que tem que ser levado em consideração o contexto arquivístico e o contexto sociopolítico nacional, né? Existem outras instituições na Austrália
que recebem arquivos privados com condições de receber, etc. Então é diferente do caso do Canadá, né? O caso do Canadá, que na verdade é um arquivo e biblioteca nacional, já existe uma distinção fundamental nesse sentido. Lá houve uma reunião em 2004 do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional. Eles sim recebem documentos privados, né? É pouco explícito, eu não vou tomar muito tempo, é pouco explícito na página a natureza desses arquivos, mas a gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, numa segunda rodada. No caso da França, que é um caso que sempre foi muito paradigmático, né, para nós, para o Brasil, enfim. Sem dúvida, além de fazer parte da estrutura do Arquivo Nacional, um centro de arquivos do mundo do trabalho, é uma temática que recebe arquivos privados, tanto empresas, não é, quanto personalidades do mundo do trabalho. Isso inclui não só empresas, mas sindicatos, enfim, existe O Arquivo Nacional tem, sim, vários fundos de natureza privada na França, sobretudo homens públicos, né? Não que não existam em outras instituições. E uma discussão que eles sempre têm lá é uma dúvida sobre o que é público e o que é privado no caso dos homens que ocuparam funções públicas. Sobre isso a gente pode também falar um pouquinho mais, né? Na França, a documentação do presidente da República e de todo o seu gabinete é pública, ela não é privada, né? Então, apenas as cartas pessoais, talvez uma coisa muito residual, é entendido como privado. A documentação de presidente da República e de ministros, enfim, do gabinete, ela é de natureza pública. Isso não elimina problemas, cria outros, né, diferente dos que nós temos, mas enfim. Então, é só para trazer um pouco esse debate e chamar a atenção, me parece, também já estou terminando, 2 observações, eu vou terminar antes de 2 minutos. Uma é sobre, talvez, o interesse de pensar os arquivos privados institucionais, que me parece que são grandes ausências no nosso panorama, né, de arquivos, né, de fontes, digamos, para pesquisa. Penso não só, né, em arquivos para pensar o mundo do trabalho, da produção, né, mas, enfim, das associações, dos sindicatos. Eu acho que a gente, de fato, é um grande vazio arquivístico. Eu acho que, sei que o Vitor tem também essa preocupação, que a gente já conversou sobre isso. E outra coisa que eu deixo como uma questão para o nosso debate é um pouco, eu entendi que parte dos objetivos de definir uma linha de acervo é, inclusive, definir critérios para poder não aceitar, né, aquilo que chega à instituição, e eu acho que isso é importante, né, numa instituição arquivística nacional. Mas eu queria também sugerir que um pensamento ou uma reflexão mais proativa sobre quais são os objetivos de receber arquivos privados, né? Por que receber arquivos privados? Em uma instituição pública, num contexto como o nosso, em que os recursos são, digamos, limitados, em que há muito o que fazer, a gente conhece essa... Né? Então, eu fico pensando sobre isso, né? E eu pensei na iniciativa que eu acho que foi muito bem-vinda do Memórias Reveladas, né? Como um projeto que definiu um objetivo, né? Um tema, e captou arquivos públicos, que deveriam já estar na instituição, mas, enfim, que teve a oportunidade de ser proativo nesse recolhimento, e também documentos de natureza privada. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Quer dizer, se isso era um modelo, e aí eu preciso ouvir os colegas da casa para saber se isso foi interessante, como é que isso aconteceu, né? Mas a definição de projetos que eventualmente permitam uma discussão mais focada e mais precisa sobre esse perfil de acervos a ser recebido. Tá bem? Deu? 15? Obrigada, gente.
Obrigada, Luciana. Bom, na sequência, Maria Celina. Eu estou só um pouco preocupada aqui com o Vitor, que chegou de viagem, está virado direto. O que vocês acham? Bem, então eu agradeço, gentileza de vir. Tá. Cheguei. Agora. Não, vou ficar. Mas pelo menos falo, né? Marca a hora. São Você vai comer, né? Eu estou marcando. 2h08. Gente, eu queria começar agradecendo demais o convite. Eu fiquei até sensibilizado pela forma gentil também que a Aline fez o convite, né? E da comissão em convidar um colega, né? Na verdade, alguém que é muito próximo ao Arquivo Nacional, toda a minha vida trabalhando no Arquivo Nacional. Eu apareço como UF, mas eu sou um UF com uma história muito maior aqui no arquivo do que na UF. E eu acho, a princípio, muito interessante a ideia de ter uma discussão sobre uma política, que eu não diria que é de incorporação, é de aquisição. É uma pequena distinção terminológica, mas que é importante e que, obviamente, é fundamental e é importante ter. Eu não tive tempo de preparar algumas coisas que eu achava que seriam interessantes. Por exemplo, a Luciana falou dos arquivos nacionais, né? Eu tentei ir no de Portugal, que tem algumas observações sobre política de aquisição, mas não entrou na hora. Eu, na verdade, tinha 3 ou 4 minutos antes de eu vir para cá, senão não ia conseguir chegar, então não deu tempo. O que eu vou falar um pouco é em cima de questões gerais, com base no documento, Aline, e com base na experiência de algumas coisas colocadas aqui. Eu acho extremamente importante estabelecer uma política. Acho interessante a ideia de se definir questões relacionadas ao ingresso de arquivos, e algumas dessas coisas eu vou falar em relação ao documento, não necessariamente querendo assim, criticar, mas, ao mesmo tempo, querendo colocar posições, às vezes, um pouco diferentes, né? Primeira coisa que eu acho interessante no documento, que o próprio documento ele começa considerando que não foi lido, mas que é importante, e que eu acho interessante ser reavaliado, é de que o Arquivo Nacional é responsável pelo patrimônio histórico, né, pelo patrimônio documental do país. Não é. Ele é responsável por uma parte desse patrimônio, né? Porque a responsabilidade efetiva do Arquivo Nacional é com a documentação pública. A documentação, e isso, claro, vai ter questões, inclusive, como as que levantadas agora por Luciana, né? Há quem diga, não é a minha posição, mas há quem discuta, um Arquivo Nacional deve ter ou não arquivos privados. Eu, pessoalmente, acho que sim, importante, mas não deve se considerar que é a responsabilidade do Arquivo Nacional o patrimônio técnico, pela gestão, recolhimento, tratamento técnico do patrimônio. Não. Né? A gente seria extremamente pretensioso, a gente, está vendo? Aí eu acabo falando, mas eu acho que o Arquivo Nacional seria extremamente pretensioso se fizesse isso, porque, efetivamente, tem todos os arquivos públicos, né? Tem toda a sociedade, tem as organizações da sociedade civil, e não é, de fato, uma responsabilidade única, é uma responsabilidade compartilhada, ainda que eu acho que, efetivamente, o Arquivo Nacional, como uma instituição assim, que tem um papel extremamente relevante, ele acaba, né, ajudando a criar, como a Aline falou, e tudo, visões políticas, etc. Né? Então, ele tem esse papel também de fomentador, que isso deveria, até quando ele faz essas coisas, uma política de aquisição de arquivos privados, ele deve, de certa forma, fomentar discussões, fomentar questões relacionadas a isso. No mesmo documento, tem algumas coisas que eu fiquei preocupado e que gostaria de chamar a atenção, né? Provenientes de pessoa em família ou entidade coletiva de direito privado de relevância nacional. Isso é extremamente complicado. Definir o que é relevância nacional é uma coisa extremamente complicada.
E me parece, às vezes, que o que é relevante nacionalmente não é aquilo que necessariamente é relevante, entendeu? Tem relevância nacional já assumida. Por que eu estou querendo dizer isso? Estou me preocupando, por exemplo, quando a Luciana falou do Canadá, todas as discussões do Terry Cook, inclusive, sobre como os arquivos estão desligados da sociedade, né? E refletem fundamentalmente os arquivos públicos a visão do Estado. Então, os arquivos públicos, quando eles incorporam arquivos privados, eles dão possibilidade a outros setores sociais, né? A outros segmentos, né? Terem a sua memória, a sua visão, a sua produção documental recuperada, né? E aí a gente fica nessas coisas complicadas, né? Eu tive 2 trabalhos, assim, eu orientei 2 trabalhos, tive o prazer de orientar 2 trabalhos. Uma é a Gabriela, que está aqui, eu vou falar um pouco rapidamente do trabalho depois. A Gabriela, que é da Biblioteca Nacional, fez um trabalho sobre arquivos de entidades coletivas privadas no Rio de Janeiro. Um outro trabalho muito interessante foi o trabalho do Tiago, que eu não sei o sobrenome, eu chamo de Tiaguinho, da Casa de Rui, atualmente na Casa de Rui. Lúcia sabe o sobrenome dele? Também chamo de Tiaguinho. Que foi, todo mundo chama de Tiaguinho. Coleções, em que fez exatamente um estudo entre coleções e arquivos em instituições arquivísticas no Rio de Janeiro. E as conclusões que a gente chega, né, e tem um outro terceiro trabalho que era sobre o perfil desses arquivos, que está meio encruado, porque a aluna, embora seja muito inteligente, mas ela está sempre envolvida em outras coisas. As indicações são muito interessantes nesse sentido, né? De que a gente tem, por exemplo, no caso de entidades coletivas, privadas, né? A gente praticamente não tem arquivos de entidades coletivas privadas, né? Que a gente tem um número até bastante grande de arquivos privados de origem pessoal, né? Os números são significativos, quer dizer, em 8 instituições levantadas pela Gabriela, por exemplo, né? Foram assumidos que existem cerca de, nessas 8 instituições, 1.737 conjuntos documentais, fundos ou coleções, e dos quais 665 são públicos, né? Então, basicamente, são públicos, né? 900 são pessoais, né? 110 coleções temáticas ou sem uma identificação clara do que é, e 62 de entidade coletiva privada. Pouquíssimo, né? E quando a gente vai para arquivos, voltando só a isso, quando vai ver isso percentualmente, a gente vê uma coisa muito interessante, que o Arquivo Nacional detém 71% dos arquivos de entidades coletivas privadas, né? Seguido do CPDOC com 13%. Pois é, veja como é uma coisa complicada, né? E também da onde vêm esses arquivos, que a Gabriela, por exemplo, trabalhou com uma classificação, e de sociedades empresariais são 47%, de associações são 34%, de agremiações políticas são 14%, de organizações religiosas são 3%, e de fundações são 2%. Eu estou dizendo isso para dizer que essas coisas todas, a meu ver, têm que ser levadas em conta numa política de aquisição, né? Quando a Luciana chama a atenção, por exemplo, da questão das mulheres, você está controlando o meu tempo? Da questão das mulheres, né? A gente quase não tem arquivo privado de mulheres. Isso é uma coisa extremamente complicada. Como não tem quase arquivos de entidades coletivas privadas. Como, se a gente for ver os arquivos pessoais privados que a gente tem, são fundamentalmente de políticos, advogados e engenheiros. Então, você não tem, assim, e depois médicos, né? Esse é um trabalho que ainda não foi feito totalmente, mas a tendência é mostrar
que você tem uma presença massiva de determinadas profissões, categorias profissionais, e você tem outras completamente. Então, eu me lembro, né, as discussões do Terry Cook, por exemplo, não há nada de um operário. Não é? E aí eu fico pensando, e se um operário algum dia bater no Arquivo Nacional, né, com um arquivo, né, que não tem uma relevância nacional, mas mostra como, né, uma pessoa, né, normal, comum, etc., exerceu sua vida e como ela... não estou dizendo nem que isso seja comum, provável, não estou dizendo que se isso acontecer, e aí a gente olha para isso e diz assim, não tem relevância nacional, então não entra. Entendeu? A outra coisa que eu fiquei muito preocupado é quando diz assim que o acervo será avaliado em função do acervo já custodiado pelo Arquivo Nacional. Isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque o Arquivo Nacional ele tem um acervo, né, muito incompleto, do ponto de vista da documentação pública. Né? Nós somos um arquivo que de várias áreas da administração pública... Olha eu novamente, gente, desculpa, mas não se trabalha impunemente a vida inteira numa instituição que a gente não fique um pouco marcado com isso. Eu fico bem marcado. Mas aí a gente não tem, né? A gente tem vários segmentos da atividade pública que a gente não tem fundos originários disso. Né? Então, e me parece, inclusive, que, às vezes, os arquivos privados eles fazem exatamente isso. Eles complementam aquilo que do público não vem. Então, eu acho que são critérios, não que não deva, Aline e comissão, não que não se deva pensar nisso, eu estou dizendo não que não deva haver critérios, mas a gente tem que construir critérios que tenham condição de enfrentar esse tipo de problemas que a vida concreta vai colocar. Né? A questão até mesmo dos documentos originais. Né? Você tem conjuntos, às vezes, de arquivos privados, são cópias, e que são extremamente importantes enquanto cópias. Eu estou pensando em casos como, por exemplo, de coleções montadas, né? Quando você tem, agora, uns casos de desaparecidos políticos, quantas vezes a família montou toda uma coleção que é fundamentalmente de cópias, e como isso é importante. Então, eu acho essas coisas extremamente sérias, eu não vou ter condição de falar de tudo. Queria chamar a atenção para mais duas coisas antes que me acabe o tempo. Eu ainda tenho tempo? Quem estava controlando? Você tem 4 minutos. Então 4 minutos é bom. Não, primeiro, que eu acho que deve se levar em conta sempre critérios arquivísticos. A gente não pode abandonar numa atividade arquivística aquilo que é a base da nossa teoria. Então, começa com aquela ideia assim, quando a Luciana fala em integralidade, eu acho que integralidade é uma questão fundamental, nós queremos o fundo. Né? A questão de objetos tridimensionais, isso é muito complicado, porque objetos tridimensionais podem integrar o fundo, ou podem não integrar o fundo. E aí eles podem não integrar o fundo, e será o caso de você discutir. Mas eles podem integrar e a gente teria que receber, eu acho, particularmente. Quer dizer, a gente teria, olha, não adianta. Bem, a instituição deveria receber. Não pode selecionar e dizer, não quero porque é objeto tridimensional. Inclusive, essas questões do tipo de suporte, os problemas que isso vão causar e que vão causar, são interessantes para a instituição se preparar, para a instituição pensar e adquirir, inclusive, know-how para lidar com essas coisas. Tá? A segunda coisa é que, tradicionalmente, os arquivos não se faz seleção de documentação que ingressou. Né? Isso ocorre antes, né? É discutido, às vezes por variados critérios, razões, até para você não receber, né? Mas eu acho que não se deve fazer, como não se faz com documentação pública também que ingressa. E nós sabemos bem que ingressam muitas coisas que são, às vezes, ruins, de baixa qualidade em termos de representação da atividade, da função da instituição. Mas ingressou, isso eu acho uma situação complicada a se fazer. E lembro
que em situações de cópias, por exemplo, que fossem retiradas, elas não podem ser enviadas a outros lugares, né? Há uma outra questão também complicada com isso, é uma do ponto de vista legal. Ingressou no Arquivo Nacional, ele se torna público, ou seja, é uma documentação de origem privada, mas que por doação, ou o que aconteceu, passa a ser pública. E aí, nós não temos condição de descartar bens públicos dessa maneira. Não cabe, não funciona dessa maneira. Segunda coisa que eu queria falar muito rapidamente é a questão da compra. O Arquivo Nacional, a vida inteira que eu conheça, desde pelo menos os anos 40, ele não compra documentos. Isso foi uma questão de uma política institucional extremamente séria e extremamente importante para o Brasil, porque marcou uma situação, inclusive, de frear um pouco um mercado que é terrível e é medonho, né? Então, eu diria que é muito difícil, eu diria que é muito... Eu tenho medo, eu acho que a gente deve... que nós, afinal de contas, o Arquivo Nacional do Brasil, deveria se manter uma política muito séria com isso. Abrir para compra de documento é muito complicado, né? Acho que uma comissão de aquisição, ela não só avalia, uma comissão de aquisição pode ser proativa, ela pode procurar instituições, pessoas, etc., e estimular a doação, né? E isso é uma coisa que a gente deve levar. A outra coisa que eu queria falar sobre a comissão, e na eventualidade de uma qualquer comissão, sem querer criticar, mas de qualquer forma chamando a atenção, é que pessoas ligadas à área não podem estar ausentes da comissão. Então, eu vi uma comissão aqui, por exemplo, em que não tem o nome da Beatriz, e eu fiquei muito triste com isso, porque eu acho que não é a Beatriz, entendeu? Quer dizer, é a área toda que, quando tem uma chefia, e a chefia não integra uma comissão que vai pensar coisas para a área. Então, a existência da comissão multidisciplinar, de diversas origens, isso é extremamente positivo, não é isso que está se criticando. O que eu estou criticando é que uma coisa tão positiva para abranger tanta gente tenha excluído exatamente alguém que não poderia ser excluído, que é a pessoa responsável pelo setor, né? No caso, a Beatriz, se fosse outra pessoa, também seria. Estou falando Beatriz porque, por acaso, eu sei, até pensei que ela tivesse saído, aí fui tentar saber, ela não é mais, não, ela continua responsável, e se ela continua, ela deveria estar integrada. Então, eu queria dizer isso, mas tem muitas outras coisas para dizer, aí a gente vai falando na discussão. Obrigada, Vitor. Estou anotando tanta coisa. Maria Celina. Fala vocês, eu estava... Não, pode falar, foi a última a chegar, que é isso. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Aline o convite para participar dessa mesa aqui. Dar um pouquinho de contribuição que eu puder dar para o Arquivo Nacional, para esse trabalho que vocês estão fazendo, que eu considero de extrema relevância. Sem dúvida nenhuma, vocês sentiram essa necessidade, da mesma forma que nós lá no museu sentimos, quando a gente se depara com problemas, os mesmos problemas que você citou aqui na frente, a gente já vivenciou, decorrente da aquisição, e começa a ser uma aquisição meio selvagem, vamos dizer assim, cada um fazendo a seu critério, e a gente começa a perceber que determinados acervos a gente recebe a critério de um diretor, a critério de um pesquisador, a critério de, enfim, critérios que não são transparentes, né? Então, a elaboração de uma política de aquisição, ela vem suprir essa necessidade de transparência no processo. Quando você consolida uma política, você está fazendo com que o processo não só seja transparente, mas você consegue se respaldar na tomada de decisão, né? Essa política, ela permite isso.
ela respalda decisões, ela isenta os profissionais de terem que ficar sempre justificando porque sim ou porque não, né? Ela tá protegendo, eu acho, que a instituição e os profissionais que lá atuam, na medida que o que foi decidido ali, que está na política, já foi decidido, muito discutido internamente, está ali. Então, eu tenho muitas coisas para comentar, mas eu vou tentar, só no 15 minutos, tentar consolidar. Depois, se tiver tempo para o debate, eu posso até dar alguns exemplos de situações que a gente já viveu antes e já viveu depois da implantação da nossa política de aquisição. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver a nossa política. A política em si, o que é uma instituição elaborar a sua política? A política vai mostrar a postura que da instituição perante determinado tema. Então, no caso, a aquisição. O Arquivo Nacional elaborar sua política, ele vai estar dizendo para a sociedade qual é a postura dele com relação à aquisição de arquivos. Eu vi esse documento aqui, eu li muito arquivos pessoais, eu senti falta do institucional aqui, né, como já foi mencionado. Mas, enfim, é a postura da instituição. E ela vai servir, inclusive, como um instrumento de disseminação e um instrumento de divulgação da própria instituição e do próprio acervo da instituição. E eu acho também, viu, Aline, como uma contribuição para o documento, esse que vocês estão elaborando, como é uma postura da instituição, quer dizer, a política, como ela se posiciona, eu acho que, além das responsabilidades, como a Aline já mencionou, a nossa política de aquisição no MASP que nós elaboramos, embora a nossa seja para acervos arquivísticos, bibliográficos e museológicos, né? A nossa também, ela começa com as responsabilidades. A quem cabe o quê nesse processo todo? Né? Sem ser regra, não são regras, são aquelas diretrizes norteadoras que podem gerar regras mais específicas. Mas ela começa também com as responsabilidades. E, além disso, como é uma postura institucional, eu acho que também cabe se posicionar conceitualmente. Tá? Aqui você coloca arquivos pessoais e coleções, e acervos privados. Eu acho que esses termos merecem ser conceituados no documento. Tá? Então, eu vou deixar um pouco a nossa experiência da política no MASP, os exemplos, para depois, se der tempo, senão a gente depois conversa. Eu vou me focar um pouco, como o Vitor fez, nesse documento, para dar as contribuições, as minhas contribuições nesse documento. O que eu faria como sugestão para vocês? Nós tivemos essa mesma... isso tudo que você colocou aqui, essas questões, passaram pela gente, mas elas têm que ser categorizadas. Eu acho que para organizar as ideias e até o entendimento do próprio documento, seria melhor você agrupar essas questões, por exemplo, responsabilidades, as diretrizes gerais, diretrizes mais específicas, enfim, de alguma maneira, tá? E não colocar apenas itens. E uma outra sugestão que eu queria dar é com relação aos considerandos. Esses considerandos aqui na frente, para mim, que são eles? Por que você começou com esses considerandos? Porque isso aqui é a categorização da instituição, o que é o Arquivo Nacional. Aqui você está colocando isso, né? Seu papel criado pela lei, o que rege. E eu acho que uma política de aquisição para uma instituição, ela tem que categorizar primeiro o que é a instituição. Primeiro eu tenho que entender o que é a instituição, para depois ficar claro o que aquela instituição vai adquirir. E por que ela vai adquirir daquela maneira. Então, ficaria, esses considerando, eu acho que é uma configuração mais típica de uma legislação, não de uma política.
É uma coisa para vocês pensarem, tá? Transformar esses considerandos numa categoria, uma caracterização da instituição. Aqui, os meus colegas de mesa já levantaram algumas coisas que eu coloquei na relevância nacional, relacionadas ao acervo já custodiado, né? A pertinência com relação ao outro conjunto documental, o estado de conservação, assim, eu consegui só identificar esse critério. Então, eu acho que essas diretrizes, elas precisam ser um pouco mais, eu não digo detalhada, porque aí a política em si, ela tem que ser ampla o suficiente para ela dar conta de uma instituição nacional como o Arquivo Nacional, porém, ela não pode te engessar, ela não pode ser impositiva ao ponto de criar uma camisa de forças e impedir uma aquisição que esteja um pouco fora da curva, mas que a comissão julgue irrelevante. Né? Porque a questão da comissão é fundamental. Né? Isso aqui, eu acho que todos já disseram isso, vocês mesmos já colocaram no documento. Há que se ter um grupo de pessoas com um perfil diferenciado das áreas relevantes da instituição, que lidam com acervo e que lidam com essa questão da aquisição. Tá? Então, esses limites de alcance da política também têm que ser avaliados. Tá? Eu estou tentando, eu ia detalhar mais as coisas, eu estou tentando puxar assim para ficar nos 15 minutos. Quanto eu tenho? 5? 5? Ok, 5. Olha, nessa sugestão de você categorizar essa política por tópicos, eu sugeriria um tópico para vocês tratarem da responsabilidade, a quem cabe o quê, né? Quais setores cabe o quê, tratando das comissões, e aí eu acho que pode... A definição das responsabilidades do recolhimento, do registro de entrada desse acervo na instituição, que isso é muito importante, de quem será responsável pelo estado de conservação desse acervo que entra, que vai se juntar a um acervo que, em tese, já está condicionado devidamente, dos critérios de avaliação, aí vai se pensar um pouco mais, né? E eu acho uma coisa muito importante que eu queria falar com relação a essa institucionalização do processo, que a gente chama de institucionalização, com relação ao registro de entrada. Só quero terminar com isso, depois eu anotei muita coisa para falar, mas depois a gente vê. Essa questão da institucionalização eu acho importante, eu acho que isso podia ser previsto, de alguma forma, nessa política, que quando se tiver em negociação com um acervo, para aquisição de acervo, seja ele pessoal, no caso é a minha experiência, ou um acervo institucional, de uma empresa, enfim, de uma entidade coletiva, que todos os passos dessa negociação sejam registrados. Tá? Se vocês fizerem um contato por e-mail, imprima. Se vocês fizerem, por exemplo, um contato telefônico, façam. Lá no museu nós fazemos uma coisa um documento que nós chamamos de relatório de acompanhamento. E aí a gente registra. Hoje, no dia tal, recebemos uma ligação, ou ligamos para o fulano de tal, na hora tal, para tratar do assunto tal, e foi resolvido isso, foi discutido isso, aí a gente data, a gente assina, e se é servidor, e a gente carimba. Todos esses documentos, eles são reunidos, e quando a doação se concretiza, esses documentos todos, eles constituem um processo institucional, porque toda a nossa doação, ela gera um processo institucional. Esse processo, a aquisição, o termo de doação, ele é publicado no Diário Oficial. Uma cópia desse diário oficial é anexada ao processo, a gente também faz uma cópia para o doador. Enfim, isso gera um processo institucional. Então, cada arquivo pessoal doado, ele tem um processo institucional com
toda a negociação. E isso é muito importante. Toda a negociação que foi feita, porque amanhã, daqui a 20, 30, 50 anos, nenhum herdeiro vai poder acusar o museu de ter recebido de forma indevida, de ter coagido uma doação, porque nós teremos o registro de todo um processo de negociação, comprovando que houve intenção de se doar, que houve toda uma negociação até que seja recebimento. E eu já estava esquecendo uma coisa assim muito importante. Nas diretrizes gerais dessa política, eu achava que deveria constar também, como tem lá na nossa, um dos itens principais como diretrizes gerais, a gente tem as gerais e as específicas, que nós não, no caso Márcio, no caso de vocês, o Arquivo Nacional, ele tem que se certificar que aquele proprietário é o legítimo proprietário daquele acervo. Ele não pode correr o risco de adquirir um acervo que seja fruto de como se diz, fruto de um desvio, de alguma ilegalidade, né? Então, eu vou parar por aqui. Algum acervo tenha sido adquirido ilegalmente, né? Eu vou parar por aqui. Depois, se quiser, a gente pode especificar. Eu anotei alguns exemplos aqui, mas eu acho que é isso. Principal, a contribuição assim, para esse documento é que assim, não coloque tudo como se fosse uma coisa só, e sim em itens. Eu acho que valia a pena categorizar, porque eu acho que fica mais fácil de entender e fica mais fácil para vocês trabalharem também. Tá? Bom, por enquanto é isso. Obrigada. Obrigada, Celina. Eu passo a palavra, então, agora para a Lúcia Veloso, e depois a gente abre para uma rodada de perguntas. Boa tarde, desculpe o atraso, mas eu tinha registrado, falha minha, que o evento começava às 14 horas. Sérgio, você se incomoda, então, de me ajudar? A minha fala vai fazer uma síntese de um trabalho, né, que nós fizemos lá na casa, de elaborar a política de aquisição para a instituição. Pode passar para o outro, por favor. A primeira coisa que eu queria falar um pouco chegarmos ao grupo de trabalho foi resultado de dos estudos que o Serviço de Arquivo Histórico Institucional estava fazendo no sentido de sistematizar uma política que já existia na casa, mas ela não estava sistematizada. Né? Então, em 2015, se eu não me engano, foi 2015, ou final de 2014, foi constituído o grupo de trabalho por meio de uma portaria, e esse perfil ele é muito específico. Como vocês bem sabem, a Casa Rui ela tem 2 arquivos, o Serviço de Arquivo Histórico Institucional e o Arquivo Museu de Literatura Brasileiro. Né? Então, eles têm perfis diferenciados e tal. Então, essa comissão, ela traduz essa realidade. Então, tem eu, que sou do Serviço de Arquivo Histórico Institucional, que coordenei o trabalho, a Ana Lígia Medeiros, que é a diretora da área onde essas duas unidades se encontram, a Leila Estefânio de Moura, que também é do Serviço de Arquivo Histórico Institucional, a Rosângela Rangel, que é a chefe desse Arquivo Museu de Literatura, e nós tivemos um membro convidado que foi fundamental para o trabalho, que é o doutor Alessandro Quintanilha, da Procuradoria Federal. Pode passar. Esse embaixo é o link onde vocês podem encontrar esse documento. Tá? O documento da política, ele foi publicado por meio de portaria, encontra-se na casa, e foi publicado, o trabalho foi finalizado em 2015. Rapidamente, vamos para o próximo. Só para a gente entender com qual conceito a gente trabalha de documentos de arquivo. Eu acho que não precisa a gente ler o primeiro, mas só para chamar a atenção, principalmente
para essa definição do Geoffrey Oak, os documentos de arquivo são representações persistentes de atividades criadas por participantes ou observadores dessas atividades ou por seus representantes. Se você se incomoda de passar, eu estou morrendo de vergonha, mas eu não tenho como passar. Bom, então aqui eu vou apresentar um pouco a estrutura desse documento. Então tem uma apresentação, como a Celina falou, é fundamental que a gente apresente essa instituição para a sociedade, porque a gente entende que esse documento é um documento público, né? Então, a sociedade tem que conhecer qual é a missão da Casa Rui. E a Casa Rui, ela, desde o seu nascimento, ela tem a missão de preservar arquivo e dar acesso ao arquivo. Começa com o arquivo do Rui e, ao longo dos anos, ao longo da sua história, ela vai ampliando as suas funções e também abarcando outros arquivos. Sempre arquivos pessoais, arquivos familiares, né? Então, em 2015, foi em março de 2015. Em março de 2015, cria-se, então, um grupo de trabalho por meio de uma portaria destinado a estabelecer normas e procedimentos referentes à aquisição e acesso aos acervos arquivísticos privados no âmbito da instituição. O trabalho foi fundamentado nas boas práticas da arquivologia, nos códigos de ética, na literatura da área e em dispositivos legais. A outra parte do documento, os objetivos, a gente define os objetivos. Eu vou chamar a atenção de alguns. Então, a Fundação recebe fundos ou coleções arquivísticas privadas de interesse histórico, literário, cultural ou científico. Os conjuntos documentais recebidos pela Fundação são identificados segundo sua proveniência, isto é, são denominados fundos os conjuntos de documentos produzidos e acumulados por uma pessoa física ou jurídica ao longo de sua existência, ou no caso das coleções, que são os conjuntos formados por documentos reunidos por vontade de um colecionador, segundo a identificação do responsável pela reunião dos documentos. A política tem como foco os arquivos de interesse para a história ou para a literatura brasileira. Podemos designar acervos privados, aí vem uma definição, quer dizer, nos objetivos a gente vai definir o que a gente chama de fundo, o que a gente chama de coleção, o que é isso, o que é aquilo, tá? E o que a gente espera? Quer dizer, a gente espera que esses documentos que farão parte do acervo da Casa Rui, eles serão preservados e os pesquisadores terão oportunidade de estudar e compreender a história de famílias, grupos sociais, organizações, eventos históricos e a sociedade em determinados períodos. A outra parte, os critérios. Quais são os critérios? Então, isso é o núcleo duro da política, né? Agora, só para chamar a atenção, a política de aquisição, ela tem que estar atrelada à missão da instituição. Senão, nem juridicamente vai dar conta, vai se conseguir avançar, né? Então, isso a gente reitera o tempo todo. Então, a Fundação somente receberá documentos cuja proveniência e procedência sejam comprovados. A política trata eminentemente de questões pertinentes à forma de aquisição por doação, já que é a forma mais recorrente de aquisição de acervos pela FCRB. As outras formas de aquisição serão avaliadas pela presidência mediante provocação das áreas afins, aplicando-se no que couber as orientações constantes deste documento. O doador deve ter autoridade legal para efetuar a doação. No entanto, caso não seja possível obter a segurança jurídica necessária a respeito da titularidade, tanto do suporte quanto do conteúdo do acervo a ser adquirido, a Fundação, mediante justificativa, prezará pela superação da segurança jurídica em prol do fim maior, que é a preservação do documento, do acervo. A Fundação receberá preferencialmente arquivos e coleções privadas de políticos, educadores, historiadores, escritores, juristas, pensadores e literatos, ou de indivíduos ou famílias que tenham desenvolvido atividades que influenciaram a história e a cultura do país. O acervo a ser incorporado deverá estar em consonância com as finalidades e objetivos da instituição, de acordo com as suas áreas prioritárias e com a sua política de aquisição.
Os arquivos serão preservados segundo seu contexto histórico, jurídico e administrativo, respeitando sua proveniência, preservando e tornando assim manifestas suas interrelações originais. Somente serão recebidos conjuntos arquivísticos originais. Documentos avulsos serão recebidos dependendo do seu potencial valor histórico de pesquisa, ou se complementarem a algum arquivo ou coleção pré-existente na instituição, ou ainda se representarem o único conjunto remanescente de um arquivo. A FCRB se reserva o direito de recusar documentos em péssimo estado de conservação ou contaminados. A Fundação deverá avaliar, afora o valor jurídico, cultural, literário e científico do acervo a ser adquirido, os custos com recebimento, conservação, armazenamento e manutenção desse acervo, o volume e estado de conservação dos documentos, avaliando os recursos necessários para sua preservação, e a capacidade do armazenamento para o arquivamento, de modo que se evite o comprometimento da integridade dos acervos já custodiados pela instituição. Isso aqui é importante. A gente tem que ter a capacidade instalada para receber, né, para poder garantir aquela preservação e o tratamento que é necessário. Bom, e aí tem uma área bem interessante, que são os procedimentos. A gente detalhou procedimentos administrativos, inclusive, até desenhando qual é o fluxo. Então, o primeiro movimento tem que existir uma comunicação oficial à fundação referente ao acervo que se pretende adquirir, solicitando orientação do setor recebedor. Então, é pouca a situação que a Silena falou, mas a gente traz para a formalidade. Tem as conversas, tem o café, tem o chá. Acabou essa parte, então aquela pessoa que está interessada em doar, ela tem que formalizar. A iniciativa é dessa pessoa, não é, né? Então, nessa comunicação FCRB, o pretendido doador deverá deixar clara sua intenção de doar o acervo, bem como manifestar claramente sua intenção de ceder os respectivos direitos autorais, quando for o caso. Não haverá restrições cronológicas, nem quanto ao gênero documental, nem quanto ao suporte, desde que tenham relação entre si. A unidade responsável pelo recebimento do acervo deverá efetuar uma visita de inspeção para verificar o estado de conservação e a quantidade do mesmo. A formalização da entrada dos acervos dar-se-á com assinatura pelas partes do contrato de doação, com ou sem cessão de direitos autorais. Esse instrumento de doação será feito de comum acordo entre as partes, que serão denominadas de doador e donatária, com os respectivos dados de identificação, endereço, enfim. O instrumento será constituído ainda de cláusulas, onde serão demonstradas a vontade de doação e informações sobre a identificação do acervo a ser adquirido, bem como questões de acesso, reprodução, manutenção e preservação. Documentos, estamos no próximo já. Documentos com restrição de acesso deverão ser identificados pelos doadores. A gente, na nossa pesquisa, nas práticas em outras instituições fora do país, quer dizer, o doador ele tem que manifestar, olha, existem documentos que eu gostaria que houvesse alguma restrição de acesso por período X, enfim. A sua identificação deve constar do contrato de doação. Agora, os doadores não podem definir um prazo superior a 100 anos para restrição de acesso. O recebimento dos acervos deverá ser acompanhado de instrumento descritivo que contém as seguintes informações básicas, né? Identificação, procedência, proveniência, quantificação e unidade de acondicionamento. Para o desenvolvimento das atividades de recebimento de acervos, devem ser considerados os códigos de ética de organismos nacionais e internacionais, aí a gente cita alguns, né? O recebimento dos acervos envolverá as seguintes etapas: embarque, transporte, desembarque, alocação de documentos nos depósitos. Caberá ao setor custodiante a orientação e acompanhamento das providências para a entrada do acervo. Serão consideradas de guarda permanente os registros referentes à aquisição de acervos, aí a gestão de documentos, né? Isso já está previsto na nossa tabela de temporalidade, mas a gente quis trazer
para cá, né, que toda essa documentação ela é de guarda permanente para a Casa de Rui Barbosa, não poderá ser descartado nunca. Todo o procedimento de aquisição de acervos deverá ser autuado em processo. O processo deverá estar instruído com requisitos mínimos, conforme lista de verificação em anexo, a ser preenchida e juntada aos autos do respectivo processo pelo setor custodiante. Então, fizemos uma parte rápida sobre acesso, porque achamos que era pertinente incluir essa parte. O acesso à reprodução aos arquivos, porque, vem, gente, esse documento, o doador, ele vai ter acesso. Então, é bom ele saber como a gente funciona em termos de acesso aos acervos que estão conosco, né? Então, o acesso à reprodução dos arquivos e coleções que são custodiados pela Fundação são determinados pela instituição segundo os critérios legais, contratuais e de preservação. A Fundação deverá zelar pela preservação de informações pessoais nos termos da lei da LAI. Entende-se informação pessoal como aquela relacionada à pessoa natural, aí a gente copiou a LAI. Agora vem uma parte que deu um trabalho, a gente fez uma pesquisa, enfim. Porque a gente não conseguia encontrar uma definição para o que é sensível, que informação sensível é essa, né? Então, as informações pessoais de acesso restrito são aquelas consideradas sensíveis, ou seja, aquelas pertinentes à origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas do indivíduo e que são capazes de dispor a julgamentos de discriminação ou a influir no modo como o indivíduo deseja ser visto pela sociedade. No caso de reprodução de documentos sobre os quais a Fundação detém os direitos autorais ou que são de domínio público, haverá necessidade da formalização, de um termo entre a instituição e o solicitante, no qual serão especificados os seus fins. Está acabando. Em relação à reprodução de documentos protegidos por direitos autorais, haverá necessidade do solicitante apresentar a autorização dos titulares dos direitos autorais e a formalização de um termo entre a instituição e o solicitante, no qual serão especificados os seus fins. O sítio institucional deverá manter uma área de relacionamento com o usuário, onde a gente mantém uma orientação para ele, isso é mantido. Os usuários devem receber na Fundação, pelos profissionais, todos os esclarecimentos necessários, e para início do processo de pesquisa, o usuário será identificado e preencherá o termo de responsabilidade. Aqui a bibliografia, onde vocês podem ver que nós consultamos bibliografia do Arquivo Nacional, do CONARC, legislação, o ICA, instituições do Reino Unido, dos Estados Unidos, CONARC, o trabalho do MASH está referenciado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Unesco, enfim. E agora, só o final, outros produtos. Em anexo, eu não trouxe aqui porque não ia dar tempo, todos esses termos, eles estão em anexo à nossa política. Tá? O contrato de doação, que são vários tipos. Tem um contrato de doação com cessão de direito autoral. Tem um contrato de doação sem cessão de direito autoral. Nós temos o termo de responsabilidade do pesquisador. Contrato de doação / cessão da posse. Esse caso é utilizar quando o doador não for titular dos direitos autorais. A lista de verificação, porque para o auto, quer dizer, o processo, ele tem que ser instruído com uma série de documentos. Então, a gente tem uma lista de verificação, que é o checklist, né? Termo de licença para reprodução de acervo arquivístico e termo de licença para reprodução de acervo arquivístico. Quer dizer, são situações diferentes. Um é quando a gente tem direito, quando estiver em domínio público, e o outro é quando nós não temos os direitos autorais. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida. Passei um minuto. Não foi bom. Obrigada, Lúcia. Um minuto, exagera. Eu acho que a gente pode abrir para o debate. Eu anotei várias questões aqui, mas acho que abrir para vocês, para a plateia. Fazer uma rodada.
Você quer parar antes? 5 minutinhos para banheiro, cigarro e volta. E volta, cigarro e volta. As pessoas sejam responsáveis, voltam em 5 minutos. Tudo bem? Tal. Tudo bem? Beleza. 5 minutos, né? Tá ótimo.